Se eu posso dizer uma coisa, Não. que ela, a Sara, leu o poema meu. Foi as mãos. As mães. As mãos das mães. Não foi? Sim. É isso. Posso? Eu estava à espera assim para fechar. Não. Temos aqui uma surpresa. É uma surpresa que a Sara preparou para nós e está aqui assim para o fecho e a fundação. Vou ler então o poema As Mãos das Mães, de Epá, vou António chorar. Mota. As mães têm mãos, tantas mãos que ninguém as consegue contar. As mãos das mães lavam e conjugam os verbos arrumar e amar, como só as mãos das mães sabem fazer. As mãos das mães acariciam e fazem o tempo parar. As mãos das mães nunca se cansam e têm uma pele que só nós, seus filhos, conhecemos. Esquecemos tudo, mas somos incapazes de esquecer o amparo das mãos das mães. Vou ler um poema de minha autoria, que se chama Sozinhos em Gaza. Em Gaza, o céu não é azul, é cinza de fumo e medo. As bombas caem como chuva, gritos amordaçados nos escombros do silêncio. Um prédio que caiu, uma mãe que não volta, uma noite escura que não acaba. As crianças, ninguém as salva. Não há cores num papel queimado, só sombras, só medo, só vontade de fugir. Porque o sonho também morre quando o firmamento explode e não há mais lugar para imaginar. As crianças de Gaza são invisíveis, mas gritam, mesmo sem voz, mesmo sem mundo, mesmo sem chão. Boa tarde a todos. Fica um bocadinho difícil falar depois de passar este poema, cheio de contexto e de muito infelizmente. Mas isso só por si também justifica a presença da Sara aqui na primeira edição do Catril. Realmente é uma inspiração e uma referência. Uma menina tão jovem.
lágrimas caem como chuva, gritos amordaçados nos escombros do silêncio. Um prédio que caiu, uma mãe que não volta, uma noite escura que não acaba. As crianças, ninguém as salva. Não há cores num papel queimado, só sombras, só medo, só vontade de fugir. Porque o sonho também morre quando o firmamento explode e não há mais lugar para imaginar. As crianças de Gaza são invisíveis, mas gritam, mesmo sem voz, mesmo sem mundo, mesmo sem chão. Boa tarde a todos. Fica um bocadinho difícil falar depois de passar este poema, cheio de contexto e de muito infelizmente. Mas isso só por si também justifica a presença da Sara aqui na primeira edição do Petreu. Realmente é uma inspiração e uma referência. Uma menina tão jovem e com tanta paixão pela poesia, pela divulgação e pelo percurso que tem feito. Eu queria começar por agradecer à Biblioteca Luís Freire da Silva, ao município, à doutora Aida, à equipa toda da biblioteca que nos recebeu aqui, sempre de braços abertos, sempre atenciosos e cheios de carinho. Agradecer a presença de todos aqui para ouvirmos os nossos ilustres convidados. Então, isto eu tentei fazer sempre, pensei sempre nestas conversas como uma conversa informal, descontraída. E vou começar por apresentar um de cada vez, e à medida que for apresentando um, faço uma pergunta, o outro faz outra pergunta, o outro faz outra pergunta, e depois faço uma pergunta para todos responderem e partilharmos assim a tarde hoje. A Sara Luz é natural de Lessa da Palmeira, tem 13 anos e é criadora do canal YouTube Poesia de Cor, um projeto dedicado à divulgação da poesia em língua portuguesa. Através de vídeos que combinam declamação, música e imagem, Sara Luz dá voz a poemas de autores lusófonos consagrados e contemporâneos, promovendo a leitura e o amor pela poesia. O canal Poesia de Cor conta com mais de 2.000 subscritores e apresenta uma variedade de conteúdos, incluindo interpretações de poemas de Fernando Pessoa e colaborações com projetos culturais e educativos. Sara Luz também participou de eventos literários, como a Festa da Poesia de Matosinhos, La Minha Velocidade de Poema, e esteve envolvida em iniciativas de promoção da leitura em escolas e instituições culturais. Além do seu trabalho no canal YouTube Poesia de Cor, Sara Luz tem colaborado com a coordenação do ensino português na Suíça, participando de rubricas como Em Linha, destinadas a alunos dos cursos de Língua e Cultura portuguesas. Participa ativamente no projeto Literanto, da professora Sara Nogueira, que promove a portuguesa em França através da associação AILD. Em 2025 foi convidada pela revista Descendências Magazine para ser uma das cronistas residentes. Em 2024, Sara Luz foi convidada pela Fundação Carlos Gulbenkian em Paris para falar sobre a criação e desenvolvimento do seu projeto Poesia de Cor, destacando o impacto da poesia na vida das pessoas e a importância de torná-la acessível a todos. Para conhecer mais sobre o trabalho da Sara, podem visitar o seu canal e agora, antes da pergunta que ia fazer por este, é poesia de cor ou poesia de cor? É poesia de cor. De cor. Obrigada. Pela proteção. Porque eu ia brincar aqui com a poesia de cor é de coração, quando a gente, não é? Pronto, de cor. Agora, acho que a pergunta que toda a gente se está a fazer é: consegue-se explicar como é que começou, onde é que veio a tua paixão pela poesia? A minha paixão pela poesia começou desde muito pequenina, porque os meus pais sempre tivemos livros em casa e os meus pais sempre leram livros. E então, desde muito pequenina, que eu tive sempre esse gosto pela leitura. Mas depois, quando passámos pela Guerra Mundial de Covid-19, para uma criança é um choque muito grande, ser privada de sair e estar com os amigos e ir à escola aprender. E para mim foi um choque muito grande. E eu tentava sempre arranjar maneiras de me divertir. E experimentei, porque não, ler um livro. E eu pensei em telefonar aos meus avós e ler um livro todos os dias aos meus avós. Até que comecei a ler poesia.
E os meus avós adoraram e eu adorei também, e foi daí que começou o gosto pela poesia. Apaixonei-me completamente. E papelos avós. Sim. E papelos avós que ajudam neste encantamento. Lídia Borges é o pseudónimo literário da Olívia Maria Barbosa Guimarães Marques, natural de Braga, cidade onde desenvolveu a sua atividade profissional como professora do ensino básico até 2009, ano a partir do qual começou a dedicar-se com mais afinco à atividade literária. Possui o grau de mestrado em Teoria da Literatura, a área de especialização de estudos lusófonos pela Universidade do Minho. Faz incidir a sua escrita em torno de contos e poesia, quer na literatura infantil-juvenil, quer na literatura para adultos. No âmbito da produção literária para os mais novos, escreveu contos, peças de teatro e poesia, textos inicialmente destinados apenas aos alunos. Em 2007, deu o seu conto O Homem que Roubava Sonhos, premiado no Concurso Nacional de Conto Matilde Rosa Araújo. Publica em 2014 o Ministério dos Sonhos Roubados, ilustrado por Manuela Rocha, Coisas Boas de Contar, Poemas para Crianças. E aqui há cá de História com Rima, já em 2017, com ilustrações de Silvia Mota Lopes, obra que marcou presença na Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha e foi posteriormente inserida no PNL, em 2018. O Colar de Estrelas, conto ilustrado por Rosário Alves, foi apresentado ao público em dezembro de 2019. É frequentemente convidada para visitar escolas e bibliotecas. No que concerne à literatura para adultos, publica em 2011 o primeiro livro de poesia, No Espanto das Mãos, O Verbo. Em 2013, a sua obra Sementes daqui é distinguida com o Prémio Literário Maria Helena Braga Poesia, trabalho editado pela Poética Edições, bem como o Baile de Cítaras em 2015 e em 2019 Garças Poesia. Em 2019, um conjunto de poemas seus sem título é reconhecido com uma menção honrosa no Prémio Literário Irene Lisboa e a obra Garças foi finalista do Prémio Glória de Santana 2020. É autora do blog Searas de Versos, espaço onde publica com regularidade desde 2009. Possui trabalhos diversos em revistas e antologias, por exemplo, 50 fotografias, de Poicaria, O Mundo da Lua, 5 Lágrimas por Galeta, As Vozes de Isaac, Nem Sempre os Pinheiros São Verdes, A Minha Palavra, Contínuo. É membro da Associação Portuguesa de Escritores. Começaste no âmbito da escrita infantil por escrever para os teus alunos. Isso mudou ao longo dos anos? Ou seja, costumas escrever com uma criança específica em mente ou imaginas um público mais amplo? Mesmo que cumprimento as pessoas, saúdos, e congratulo muito porque ainda assim, apesar da noite branca e dos dias de festa na cidade, ainda haver gente aqui dentro. Sim, exato. Agradeço também à biblioteca, ao município e, em particular, ao Instituto de Vida. É esta coisa de que é coletivo e que este ano, no seu na primeira edição, está já, de qualquer forma, a fazer uma história. Eu espero que a história seja longa, bonita e cada vez mais acolhida e aplaudida. Porque, como eu vim a dizer há pouco, esta área da literatura para crianças, que é assim que se costuma dizer, infanto-juvenil, não sei se o conceito está muito certo, mas é assim que costumamos designar este tipo de literatura nacional. Existe como que um vazio, um vácuo, não é? É um vácuo. Sim, eu sei que há rede de bibliotecas, as escolas trabalham eficazmente nisso tudo, mas eu falo de uma maneira geral. Né? A cidade também tem que ser chamada a capítulo. E tem que se interessar mais por estes assuntos que dizem respeito às crianças. As crianças não são coisas para pormos dentro de um armazém durante 8 horas por dia. Estamos a perder as nossas crianças. E é preciso que se entenda isso. E eu não sei porque acho que aqui o trio vai ter um papel muito importante nesse sentido. Bom, passando à pergunta, se aquilo foi mudando através dos tempos, essa é uma pergunta interessante, sabes porquê? E de facto eu comecei a escrever para os meus alunos, contos para os meus alunos. E porquê? Eu quase como a Sofia Melbrana tinha 5 filhos e me encontrava livros
capazes de ir ao encontro da sensibilidade e dos interesses dos filhos dela. E daí começar a escrever as próprias histórias para levar até aos filhos. Eu fui um bocado por aí também. Eu para essas escolas das aldeias, nunca encontrei o António Mota por lá, mas ele sabe que eu estou a falar a verdade. Havia assim uns caixotezinhos, uns armários muito pequeninos, com meia dúzia de livros todos cheios de pó e, enfim, completamente retrógrados, que era a nossa biblioteca, era o que tínhamos para dar às crianças. E eu fiz exatamente o que fez Sofia. Disse, não, isto pode ser, eles não ligam nenhuma, porque eu vou estar a gastar tempo ou a perder tempo com isto. Ora, vamos lá, mas é fazer deles, por que não fazer daquele uma personagem sem pôr o nome? Oh, e daquele? Isto aquilo surgiu um efeito que eu era uma menina de 18 anos, não é? E portanto, isto aquilo teve um efeito, uma recepção fantástica. Nunca mais dei a estratégia. Sim, ficou ali, pronto, escrevi. No fim do ano, arrumava as coisas e estava tudo fora, não é? Fuma, vai para outra escola, vai, tudo embora. Serviu aquele propósito e eu não tinha nenhuma ambição de publicar ou de escrever, nada disso, era para aquele momento, para aquelas crianças. E pronto. E depois, durante a vida toda, isso aconteceu. Entretanto, colegas de trabalho começaram a reparar, a pedir história, já mesmo não estando na minha escola, noutras, alguns em Lisboa, aqui. E via-me aquela das fases celestes, e eu, as minhas histórias, de facto, embora de uma forma quase anónima, andavam por aí, pelas escolas, assim. E quando me aposentei, fiquei um bocadinho de páginas em branco. Porquê? Explico muito fácil. Porque quando estamos num contacto direto com crianças, todos os dias, durante anos e anos, nós já não escrevemos nada. Elas ditam-nos as histórias. Elas ditam-nos. Não sou só eu que digo, já Henri Bosco, o grande pedagogo francês que escreveu, era romancista. E a certa altura resolveu escrever para crianças. E ele dizia assim, não escrevi nada. Os meus alunos ditaram todos os livros que eu escrevi para eles. E aquilo bateu muito fundo, porque eu tinha essa sensação. Como tu dizias há pouco, não tinha palavras para explicar, não é? Não tinha palavras para explicar. E é tão fácil que os professores e educadores, não é à toa que foram os primeiros autores, no século XVIII, de literatura destinada unicamente a crianças, porque antes a literatura geral era aquela que as crianças tinham acesso, mais muitas vezes através da oralidade, de geração em geração, se contavam histórias ao serão, à lareira e por aí fora, não é? E fiquei sem nada. E pensei assim comigo, nossa, como é que eu agora continuo a escrever? Não pode ser, não tenho quem me diga nada. Tem que ser tudo eu, não pode ser, não é? Não pode ser. Sofri um bocado. Mas depois, de repente, nasceu o meu primeiro neto. O meu primeiro neto é assim uma inspiração. Era uma coisa. Para já ele vive noutro país, num país nórdico, trazia frases absolutamente desconcertantes e eu, claro, aproveitei aquilo tudo. Portanto, tudo que eu escrevi a partir daí é plágio. O escritor é sempre o ladrão de histórias, não é? Sim, assim, é roubado, tenho lá paciência. Então, isto para dizer o quê? Que, de facto, eu não vou dizer que aquelas pessoas que não conviveram com crianças, não foram professores, não foram educadores, que não têm hipótese de escrever para crianças. Não é isso que eu estou a dizer. Podem sim, até porque há muitas pessoas adultas que não apeteceram. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do Manuel de Barros, o escritor brasileiro do Pantanal, é um escritor menino, ele não conseguiu nunca sair daquele universo da infância. E outras pessoas que, apesar de terem saído, nunca se afastaram tanto que não fossem capazes de dar uns passozinhos e voltar àquele universo. Também eu, muitas das histórias, tenho algumas dessas referências à minha infância, não é? E isso é importante.
se não fosse assim, como é que autores tão consagrados como José Saramago, Agostinho, Bessa Luís, o Antunes, o Arquidino Ribeiro, toda essa gente a dada altura da sua carreira quis escrever portuguesas. E escreveu. E bem, não. E nem todos tiveram esse contacto de que eu falava. Mas para mim, o que me impulsiona é olhar as crianças, ler, apanhar, estar atento, que é uma coisa que os adultos têm muita dificuldade em fazer nos dias de hoje. Estarem atentos ao que está à volta. Parece que o silêncio é uma coisa, como é que eu direi, um bicho de 7 cabeças, é melhor ligar a televisão ou uma música, vamos por aqueles autores, vamos estar longe de nós próprios. E estando longe de nós próprios, ninguém escreve coisa nenhuma, acho eu. É mesmo por aí. António Mota. Não é aí. Não? Não. Realmente eu acho que o António Mota dispensa apresentações. O António Mota, eu cresci, e acho que todos nós crescemos a ler os textos do António Mota, seja nos livros da escola, seja nos livros nas livrarias e nas bibliotecas. O António Mota é aquele escritor, e a minha pergunta vai ao encontro disso. É aquele escritor que atravessa gerações e gerações e que faz parte. São, há prémios, há livros, há comemorações, tudo merecido, mas não podem ver. Então vou perguntar, como é que é ser o António Mota? Um gigante da literatura infantil e um trabalhador da simplicidade. Deixa-me só apanhar. Da simplicidade, e que a simplicidade não é como um desprezo, é como engrandecimento. Portanto, um trabalhador da simplicidade, da generosidade e da genuinidade. Olha, eu quando vim para cá, antes de mais quero agradecer muito estar aqui, que é a doutora Yara, que já faz. Eu ainda não sou da casa, mas faço conta. Já devo ter para aqui uma perna, ainda falta algumas, para ter cá uma outra. Pelo menos já ocupam muitas estantes. Sim, é muito bom e gostava de ter uma camisola dessas, uma receita para guardar. Temos isto para eu vinha para cá e vinha a pensar, isto é poesia. E vou-vos contar uma coisa que eu nunca contei a ninguém, mas que para mim foi fundamental. Há muitos anos. Isto foi em 1977. Há muitos anos. Eu me escrever uma composição, que é aquela história que se fazia naquela altura, anda programa. Anda programa, o que é que eu quero ser? Eu dava aulas numa escola muito pobre, eu era o único professor, de 4 classes, e às tantas apareceu um aluno do segundo ano, vocês não sabem, mas os alunos do segundo ano escrevem muito bem, a gente não sabe o que é que escreve, que é muito difícil. Eu comecei a ler aquilo, eu não estava a perceber, mas não se deve dizer, pois, muito bem, mas tem que estar a ler aquilo. E eu li e respondi, e de repente, somos ser um milhão, fiquei com lágrimas. E os alunos atendem-se, perguntam, nossa professor, está a chorar? Disse, não, é qualquer coisa que passou aqui nos olhos, mas eu fiquei muito emocionado. E o rapaz chamava-se a mim, que ainda hoje existe, que eu já contei isto, eu não se lembro. Ele escreveu isto. E já agora quero dizer que eu já li muitos livros, que eu esqueço tudo, mas este eu lembro. Tenho 6 irmãos, mais pequenos do que eu. Mas quando eu for grande, quero ir trabalhar para uma fábrica de calçado. E assim, os meus irmãos nunca mais vão andar descalços. Eu, ainda hoje a dizer isto, arrepio-me. Um menino de 7 anos, como é capaz de escrever um poema desse tamanho? Depois eu musiquei
Tenho 6 irmãos, mais pequenos que eu. Tenho 6 irmãos, mais pequenos que eu. Mas quando eu for grande, quero olhar para uma fábrica de calçado. E é assim que os meus irmãos nunca mais andam descalços. E isto seria o princípio da minha entrada na poesia, sem ser aquela poesia farfalhuda, aquela poesia que eu chamo de poesia da concertina, que os miúdos vão declamar poemas assim. Oh, deixa eu bater então e a ver se ela faz igual. É uma coisa horrível. E um dia eu aborreci-me, eu digo, porque é que eu cheguei à poesia? Um dia aborreci-me por miúdos, escreveram sobre umas banalidades, e eu ia chatear-me, mas não pode ser, temos que escrever de outra maneira, fazer escrever de outras formas, de outra maneira. Por exemplo, um ovelha. Digam-me lá o que é uma ovelha. Então, agora eu sou professor, vocês são outros. O que é uma ovelha? Animal. É um animal. Muito obrigado. Essa é um animal. É felpuda. Muito fofinha. Um fofinho, já outra coisa fofinha, não pode ser. Patuda. Para tudo, tem muitas patas. Quem é que não tem patas? Não tem patas. Mais. Olha aí, aqui está. Damazinha. É da lã. É da lã. Anos lã. E se for um carneiro? Também. Ou se for um outro bicho que tenha lá? Vamos lá. Mais. Vamos saber isto? Tu. Focinho preto. Focinho preto, mas há quem tem focinho branco. A ovelha sim, mas o que é que ela é? Diz-me como é que ela é. É um animal, não? A gente sabe. Tudo é só banalidade. É massa. É aquelas cadelinhas massas. Não sei. Bom, é exatamente. E então um lado levantou, que era a mulher de José, levanta-me o dedo e diz assim: professor. E a pessoa sabe. E eu disse: não. Mas eu intervalo. Chegou ao intervalo, telefonaram-me para a leite. Para contar das coisas que diz ao nosso psicólogo e tal. E eu nunca mais me esqueci. Clarinho, para matemática. Maria José, diz: já sabe? Agora vais para a matemática, agora não. Amanhã. Outro dia de manhã esqueci-me, tive vergonha, depois de tarde tive de dar a resposta. E foi assim que nasceu o meu primeiro poema. Peguem todos um lápis igual ao meu, toda em pé, peguem. Vão desenhar uma nuvem, um lápis, com uma nuvem, assim, estão todos a ver. Peguem o lápis. Estão a ver? Façam uma nuvem, fechadinha. Agora, por baixo da nuvem, vamos fazer um campo, assim, um campo com muita ervinha. Ok. Agora, junto da nuvem, vamos pôr 4 estacas, 4 pauzinhos, 2 à frente e 2 atrás. Mais atrás. Bom, agora fechem os olhos. E comecem a desenhar a ovelha. Conforme eu disse, comecem pela cabeça, claro. Não se esqueçam do rabo. Olha as tetas. Olha a barriga. Fecha. As patas. Quem é que está a ver a ovelha? Quem não vê é para ler. Vocês veem a ovelha? Vamos ver outra vez. Vamos tornar a fazer. Lá. Vocês estão a ver a ovelha. Então digam comigo.